Boa noite, pessoal. Ative o sininho aí, me segue e faça alguma pergunta, né? Quando eu tiver tempo eu posso responder aqui. Alguém fez uma pergunta aqui sobre o cruzamento de duas variedades do açaí do Pará, tá? É o Terpeleraça. Ele é conhecido aqui no Amazonas por esse nome. Fora do Amazonas, geralmente eles chamam açaí de touceira, porque essa espécie ela tem como característica da touceira. O que é touceira? É quando tem a planta mãe e dá os feninhos ao redor. Pode chegar até 25 filhos ao redor da planta mãe, que nós chamamos de perfilhos, né? Perfilhos, que é quando o fininho nasce ao redor da planta mãe. Então essa espécie ela tem essa característica de ter esse comportamento. Geralmente ele dá mais no verão, o pico da safra. Ele produz o ano todo, mas geralmente o pico mesmo assim da safra dos açaís nativos é no verão amazônico, que é de agosto ou julho, dependendo da região, né? De julho ou agosto até dezembro. E aí, alguém perguntou aqui sobre o cruzamento de duas variedades, né, do açaí do Pará. O amazonense eu acho que é o que mais fala mais correto dessa espécie, né? Porque realmente nas pesquisas apontam que essa espécie de açaí ela surgiu no Pará, realmente na região do Baixo Amazonas, na região do estuário amazônico, entre o Pará e o Amapá, que é no estuário da Amazônia. Alguns artigos já li que pode ter tido origem até em óbitos, já teve alguém que falou nessa possibilidade, mas não é algo que é certo, né? Só suposições, mas foi para aquela região ali do Baixo Amazonas, ali no Pará, que surgiu essa espécie. Provavelmente porque deve ter estudos de sítio arqueológico, né? Que datou de 13 mil anos antes do presente os fitólogos de açaí, ou seja, muito, muito antigas sementes que foram encontradas nessa região. E foi a primeira espécie de açaí que surgiu no Brasil, inclusive, né? A origem no Brasil, no Pará, né? Foi a primeira espécie que surgiu primeiro na escala evolutiva de todas as espécies de açaí. E os estudos apontam que depois que surgiu outras espécies por especiação, provavelmente. É por causa da dinâmica da terra, né? Tem que entender outras áreas também para poder entender isso. Mas voltando lá, pode cruzar duas variedades do açaí do Pará? Sim, pode cruzar, tá? E pode dar variação, porque a polinização cruzada, ou seja, o pólen de uma variedade com outra pode causar uma alteração genética. Entendeu? Alteração genética porque o pólen troca, né? Eu vi uma reportagem de Maranhão Rural, uma senhora mostra lá que até tem umas pessoas que disseram lá no comentário, né, do Maranhão Rural que era mentira dela. Mas aí como eu vi outros açaí do Pará também, da cor roxo, né? Roxo pode ser que tenha cruzado, porque no caso dela era o açaí do Pará da variedade azul branco, que ele tem a cor verde. E ela disse que tinha época que ele ficava todo pretinho, tinha época que ficava verde. Provavelmente pode ser que seja a própria mutação da própria variedade ou pode ser a polinização cruzada, porque eu vi que lá perto tinha outros roxo, outros açaí roxo, e aí tá perto do branco pode cruzar, pode acontecer isso, uma mutação, né? Por causa dessa variação. Se as outras espécies, tipo assim, se o Oter pelerace com o Oter precatora cruza, imagina variedade com variedade da mesma espécie, entendeu? Pode acontecer isso, aí vai mutar, né? Aquele caroço pode ser que a cor dele varie, porque a polinização cruzada faz isso. Ela pode alterar o tamanho do caroço, a produtividade, né? Devido a essa polinização cruzada. Se espécie com uma outra espécie pode cruzar, imagine uma variedade da mesma espécie. Olha, imagine variedades diferentes da mesma espécie, que no caso é o açaí do Pará, né? Que é o açaí nativo lá do estado do Pará, onde tem o centro de origem dessa espécie, que é o Euterpe oleracea, que foi descrito pela primeira vez pelo Dr. Carl von Martius.
Por isso que o Terpio Leracea Martius, em homenagem ao Dr. Carl von Martius.